a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse-lhe: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco d'água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram assim: Faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu, e disse: Não digas isto, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para as bandas de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando. E disse o Senhor: Escutai eu, Abraão, o que faço, visto que Abraão certamente vira a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não sabe-lo-ei, então viraram aqueles varões o rosto dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou aí de pé diante da face do Senhor. Glórias a Deus. Pode ser assim. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apareceram-se 3 anjos a Abraão para lhe falar acerca daquilo que Deus iria lhe fazer. E havia feito uma promessa de um filho. Mas juntamente com este recado, aqueles 3 anjos, eles disseram a Abraão que estavam indo para a banda de Sodoma e Gomorra, porque os pecados de Sodoma e Gomorra eram muitos e haviam chegado-se até os altos céus. E aqueles pecados eles tiravam mal às narinas de Deus. Homens e mulheres que viviam em Sodoma, se prostituindo, bebendo, casando e se descasando, vivendo uma vida regalada, segundo as suas próprias vontades. Abraão, ouvindo dizer que aquelas cidades iriam ser destruídas, ele começou a clamar para aquele povo, dizendo: Senhor, sei que sou apenas um homem e pó da terra e também cinza, mas me atrevo a dizer: e se houver ali naquela cidade 50 justos, tu destruirás também os justos junto com os ímpios? E o Senhor disse para Abraão: se houver ali 50 justos, então eu pouparei toda aquela cidade. Abraão, não contente, olhou para o Senhor novamente e disse: Senhor, me atrevo a dizer, e se houver ali 45 justos? E o Senhor olhou para Abraão e disse: se ainda houver 45, pouparei toda aquela cidade por causa dos 45. Senhor, ainda mais uma vez eu me atrevo a dizer, e se houver ali apenas 40 justos, então pouparei a cidade por causa dos 40. Mas Senhor, e se houver ali apenas 30, então pouparei toda aquela cidade por amor aos 30. E se ainda mais uma vez eu te falo, Senhor, e se houver ali somente 20, se houver ali 20 justos, pouparei toda a cidade. Somente mais uma vez eu me atrevo a dizer, e se houver apenas 10, pouparei toda a cidade por amor dos 10. E os anjos começaram a passear pelas cidades de Sodoma, procurando ali se houvesse algum homem justo. Mas eles, andando por toda a cidade de Sodoma, eles não acharam homens justos, senão apenas um, que era Ló, o sobrinho de Abraão, que havia mudado o caminho, que estava indo junto com Abraão para a terra que Deus lhe prometeu, e foi para as bandas de Sodoma. Foi o único daquela cidade, com a sua família, sua mulher e suas filhas, que foi ali retirado da cidade antes que aquela cidade fosse destruída. Qual a diferença de Sodoma e Gomorra para todos nós? Todos nós ouvimos falar das palavras de Jesus, e nós temos uma oportunidade de mudança, porque sabemos que temos um Pai e também um professor. O nosso Pai não é ninguém mais do que Deus, e o nosso professor é Jesus Cristo. Glória a Deus.
diferença de Sodoma para todos os seres humanos nos dias de hoje é porque, mesmo que no seu país ou na sua cidade seja proibido a palavra de Deus, mas ainda assim, de um jeito ou de outro, ela será conduzida até nós. Porque para que Jesus ele venha, o Evangelho do Reino ele tem que ser pregado a toda a criatura. Então todo o ser humano tem que saber que Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. A diferença é essa, que em Sodoma não foi pregado o Evangelho. Em Sodoma e Gomorra não foi enviado o profeta, foi enviado até eles apenas a destruição. Ao ponto de Jesus, nos dias que ele andava sobre a terra, ele olhando para Cafarnaum, uma cidade onde ele havia operado muitos sinais, e ele disse: ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma tivesse sido operados sinais que em ti foram operados, muitos se salvariam. Jesus ele olhava para aquelas cidades e dizia: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se também em Tiro e Sidom tivesse sido operados sinais que em ti foram operados, muitas almas seriam salvas. Essa é a diferença nos dias de hoje, que todos nós temos a oportunidade do arrependimento verdadeiro. Todos nós temos acesso à sabedoria de saber que Jesus Cristo ele veio até essa terra e trilhou um caminho dolorido para que pudesse salvar a muitos. Por amor de muitos ele sofreu e padeceu, carregou uma cruz, a mais pesada já vista, porque diante dela estava carregando todos os nossos pecados e todas as nossas dores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a salvação e a vida eterna. Por isso Jesus disse que haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma do que para Cafarnaum. Porque nós vemos que Deus, quando ele enviou o profeta Jonas até a grande cidade de Nínive e pregou ali o arrependimento, a Bíblia nos diz que foram muitos daquelas cidades que se arrependeram e tiveram a oportunidade de salvação. Essa é a diferença nos dias de hoje, que nós temos uma oportunidade de sermos salvos. Como? Conhecendo a verdade. Está escrito no livro de João, capítulo 8, e no versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar até o céu senão por mim. É fácil? Não é fácil. Você ser oprimido por um mundo que te odeia, por um mundo que te rejeita, por um mundo que não te aceita, até mesmo pela maneira de você se vestir, andar e de falar. Eles se irritam, porque andamos pelas ruas
E as pessoas se sentem mal até pelo jeito que nós nos vestimos. Mas é este o caminho, apertado e estreito. E a condenação virá um dia para todos. Porque não é mais assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Tiro e Sidom, cidades que foram condenadas sem ao menos ter uma oportunidade. Porque nos dias de Noé também tiveram a oportunidade de arrependimento. Porque Noé ele pregou a palavra durante 120 anos. Não se arrependeram porque eles gostavam do seu pecado. É isso que está acontecendo no dia de hoje. O Evangelho ele está sendo pregado. Quantos domingos nós saímos pelas ruas a pregar o Evangelho? E quantas almas se arrependeram? Quantos quiseram ao menos vir até a casa de Deus para ouvir uma palavra de salvação? Estamos vivendo em dias que os homens têm fome e têm sede, almas que estão sedentas, mas não é de pão e nem de água, mas de ouvir as palavras de salvação e vida eterna. E mesmo assim, as suas almas estando sedentas, eles não se arrependem, porque os seus corações já estão endurecidos. Bem sabemos que o dia do Senhor está próximo, e quantos justos há na terra. Pois o Espírito do Senhor e os seus anjos e o próprio Deus, ele olha para a terra e ainda procura pelos justos. E são poucos o que ele encontra. Mas isso não é novidade, porque Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo diante de um século que todos se acham sábios, andam pelos seus próprios caminhos, segundo as suas próprias concupiscências, e acham que são sábios. E ainda há muitos na face da terra que conhecem a palavra, pastores, bispos e profetas, homens que outrora justos, que conheceram o Evangelho e agora andam segundo a sua própria vontade, se dizendo ser servo de Deus, mas por dinheiro pregam aquilo que convém a vocês escutar e não aquilo que convém a Deus falar. Porque Deus, todavia, quando Ele envia um profeta até uma cidade, não é para outra coisa senão para que aquele povo se arrependa e tenha uma oportunidade de salvação e vida eterna. Todos nós que estamos ouvindo essa palavra, nós temos uma oportunidade de salvação e de vida eterna, a qual o mundo ele não pode nos oferecer. Mas Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu, Ele tem este caminho. Muitos que pregavam o Evangelho da porta estreita enlargueceram as portas
Muitos que tinham as suas vestes limpas, nos dias de hoje, estão com as suas vestes manchadas de sangue, com as suas mãos sangrando, porque estão carregando a palavra de Deus, mas não estão vivendo o que está escrito no livro das Sagradas Escrituras. Se multiplicou as igrejas, mas não se multiplica os arrependidos. No livro, se não me engano, de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 4, está escrito que chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, e com comichões nos seus ouvidos eles taparão os seus ouvidos para não ouvir a verdade, porque as palavras da verdade, ela entra em confronto com a nossa alma, e muitas das vezes são doloridas de se ouvir, porque muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, porque dizem Senhor, Senhor, somente no momento da aflição. Querem a bênção, querem receber tudo de Deus, mas não querem receber o Salvador, que é Jesus Cristo. Querem viver uma vida farta, em abundância na terra, ter sempre uma boa comida, mas não querem a Jesus. Certamente, se perguntar, você ama a Deus? Você ama Jesus? Todos dirão que sim. Mas Jesus disse: aquele que diz que me ama e não guarda meus mandamentos é mentiroso. No livro de 1 João, se não me engano, no capítulo 3 e versículo 6, está escrito que aquele que diz que me conhece, mas não vive os meus mandamentos, não me viu e nem me conheceu. É fácil? Não é fácil. Jesus não disse que ia ser fácil. João 16:33 está escrito: no mundo tereis aflições, sereis afligidos, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essas palavras que Jesus deixou. Jesus não pregou o Evangelho que fosse salvar a todos de qualquer maneira. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados. E quem não está cansado? Quem não está sobrecarregado? Que eu vos aliviarei. Mas para isso é necessário que nós fazemos o que Ele mandou. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome também a sua cruz e siga-me. Esse é o preço a ser pago para entrar no reino dos céus. Porque se fosse fácil, qualquer um conseguiria. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que te conduz à perdição, e são muitos os que vão por ele. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que te leva à vida, e poucos há que a encontrem. Essas palavras que eu tenho para deixar nessa noite, para a honra e a glória de Deus. Assim eu agradeço a minha oportunidade.